Você que está aqui já nos Estados Unidos, talvez você esteja nessa situação que o Márcio acabou de colocar. Trouxe aí suas reservas, ou está trazendo aos poucos, e está vendo todo mês aí o seu dinheirinho, conversão 6 para 1, a coisa cada vez mais diminuída, e está passando por esse sufoco. Talvez você já tenha aberto, né, contabilmente a sua empresa, você já deve estar fazendo algumas coisas, mas ainda você está nesse sufoco sem saber ainda como ampliar esses resultados. E como você mesmo disse, Márcio, o seu objetivo, a sua missão, o seu propósito é ajudar a comunidade brasileira, ajudar as pessoas. Então, me conta um pouquinho, né, que dicas você dá para quem está nos assistindo? O que você pega na mão? Imagina que essas pessoas agora que estão nessa situação, o que você daria de dica para que essa pessoa que está aí vendo o seu dinheirinho indo embora, o que ela tem que fazer? Né? Quais são os primeiros passos? Uma pessoa que está empreendendo, o que eu percebo muito é que as pessoas não têm esse discernimento, que é um erro bem básico, e se a gente for olhar para todos os empresários no mundo que têm sucesso, eles já passaram dessa fase. Então eu tento conscientizar a pessoa que ela tem que aprender a separar a pessoa física da pessoa jurídica, e não ficar pagando coisas da pessoa física com a conta da empresa, e vice-versa, a conta da empresa pagar com a conta pessoal. Uma das coisas importantes é aprender a separar a pessoa física e pessoa jurídica. Então, é dar um entendimento quanto que é seu custo, o que você precisa para sobreviver, a tua empresa tem que te dar esse salário, tudo que tiver excedente a isso é da empresa. Eu já vi muitos empresários que começam a faturar muito bem, começam a pegar o dinheiro da empresa e levar para ele. Eu tenho até um caso que eu falava assim, cara, você está roubando a tua empresa, você não está percebendo? Aí, caramba, é verdade. E aí, quando aquele mês que o faturamento não era tão bom, ele subiu tanto o estilo de vida dele, que quando a venda estava baixa, ele começou, caramba, comecei a me entrar em dívida num cartão porque eu não tive um aprendizado básico, que é aprender a separar a pessoa física e jurídica, e principalmente no início, não é nem viver, sobreviver com um salário que consiga pagar as suas despesas da sua família e deixar a empresa ficar rica. Forte. Porque se eu pego e tenho uma empresa pobre para o dono ficar rico, eu quebro a galinha dos ovos de ouro. Eu prefiro deixar a empresa rica e viver modestamente nos primeiros meses ou primeiros anos, para depois que isso aqui ficou rico, ela pode te deixar rica. Então isso é uma coisa que eu tento passar para os empresários e consigo passar, porque se ele tiver uma empresa, ou um CNPJ, que é um A-number, né, forte, ele pode deixar a pessoa física dele muito bem, em condições, porque é ali que entra o dinheiro. A pessoa física só gasta dinheiro. O que gera dinheiro é o negócio. Então, aprender a separar isso é um ponto muito crucial que muitas pessoas lá do Brasil e daqui ainda não fazem isso hoje. Eu conheço pessoas hoje que faturam milhões de dólares por ano que ainda misturam isso, infelizmente. E quando ele começa a entender isso, ele fala, caramba, eu poderia estar pegando esse dinheiro e investir para gerar mais ativo, para a renda passiva do cara poder aumentar, mas ele fica preso em alguns vícios que ele tinha, e uma das coisas que a gente faz é mostrar para ele, cara, olha o que você está fazendo com a sua vida. Vamos tentar ajustar isso aqui para que isso possa ser melhor aproveitado. Então, uma das coisas que tem é separar isso aí. Se a pessoa, quando começa a separar, ela fala, eu preciso de 5 mil, 10 mil para poder viver, beleza. A empresa tem que te pagar isso aí. Tudo que a empresa tiver acima disso aqui não é seu, é da empresa, para que ela consiga passar por essa outra fase que você falou. Só eu estou trabalhando, eu não consigo ter dinheiro para treinar uma pessoa, para botar uma equipe, para eu sair. Lembra lá do início, do operacional? Como é que eu saio do operacional? Eu tenho que ter gente aqui, eu tenho que começar a pensar como estratégico, mas eu tenho que ter pessoas para poder fazer as outras coisas. E se eu não tenho dinheiro no caixa, porque eu estou sangrando a minha companhia sem perceber, eu não consigo virar essa chave. Então, quando a gente começa a dar vários starts nas pessoas em vários pontos, eles vão ver que todos vão convergir para um único objetivo, que é fazer com que a empresa tenha uma vida mais saudável e também virando essa chavinha, de deixar de ficar no operacional e ir para o estratégico. E aí você consegue fazer um negócio que vai funcionar sem a sua presença. Hoje eu até costumo dizer, tem muito eu preso. O cara está preso dentro do negócio, na empresa, não tem tempo para fazer nada. E se ele vira essa chave, começa a virar várias coisinhas, ele começa a perceber que ele pode sim criar uma estrutura, que no início vai ser um pouco trabalhosa, mas ele vai poder treinar pessoas, criar processos para que os processos funcionem sem a presença dele. Aí ele começa a ter uma vida melhor. Maravilha. Que aí o negócio está funcionando e ele não precisa estar o tempo todo com o umbigo lá no balcão. Então, essa é uma das diferenças que a gente pega o empresário e começa a reverter. E quando ele passa nessa virada de chave e começa a entender, aí ele começa, caramba, não quero mais largar você. E aí a mentoria fica porque o cara fica pegando isso dentro do ambiente, do ecossistema que a gente cria, e vão ter várias pessoas nesse mesmo momento para te levar para o momento mais lá na frente. Então, são vários momentos, né? Desde o início até o cara ter um excelente sucesso. Maravilha. O que você falou
para mim, assim, te ouvindo atentamente, porque eu também tenho que aprender muita coisa, me parece que essa separação, ela traz um nível de leitura dos números e um nível de consciência que quando está misturado, por mais que eu fale, o dinheiro é meu, eu sei o que eu estou fazendo, eu que mando ali, eu que decido aqui, porque às vezes a pessoa faz isso porque, eu que passo o dinheiro para cá, que passo para lá, no final é a mesma coisa, para que separar? Mas a impressão que eu tive ouvindo você falar é que, na medida que eu coloco as coisas no devido lugar, eu consigo olhar para aquilo e o que aqueles números me falam, né? É aquilo que você fala da leitura dos números. E aí, quando eu tenho uma leitura mais clara, eu tenho consciência melhor para tomar as melhores decisões, tanto para minha empresa, quanto para pessoa física, quanto para proteger a minha família. E aí vem associado a isso uma educação financeira, porque eu não gasto aquilo que eu não posso gastar, e eu fortaleço quem já está gerando dinheiro ali. Percebe né? que você está falando de um ciclo virtuoso, deixou de ser para um ciclo vicioso de coisas ruins, para fazer um círculo virtuoso de coisas boas. Porque muitas vezes, né, quando isso está misturado, você cria uma ilusão, né, que você tem dinheiro, que você está rico, não sei o que, como você falou, aumenta o seu custo de vida, o seu estilo de vida, e os filhos acham que está todo mundo rico, milionário, e de repente acontece ali uma situação que sua empresa está vulnerável e desmorona tudo isso, e aí gera, né, provavelmente nisso aí, uma bola de neve que muitas vezes a pessoa tem até dificuldade de, como você falou, eu quero manter aquilo ali, agora como é que eu vou falar para minha esposa que eu não posso dar isso para ela ou para os meus filhos? E aí começa às vezes a pegar um cartão de crédito, um dinheiro ali, e aí começa a meter os pés pelas mãos. Olha, que você está trazendo uma coisa muito legal. Eu ia falar do cartão de crédito, você até levantou já a bola. Porque assim, quando o cara ele não faz esse planejamento, não tem conhecimento dos números, ele acaba, num momento de baixa de venda, de algum problema que aconteceu no segmento, no setor, algum problema qualquer que afetou as vendas do negócio, baixa o caixa dele. Quando baixa do caixa dele, ele começa a ir para o cartão de crédito. E aí não consegue pagar a fatura toda, começa a pagar juros. E uma das coisas que a gente tenta passar para o empresário é que as pessoas ricas recebem juros. Os pobres pagam juros. Isso é muito Então, sério. quando você conhece os seus números, vai sobrar um dinheiro, beleza, o que eu posso fazer com esse dinheiro para não nem precisar pagar imposto? Que eu posso pegar esse dinheiro, reaplicar num outro negócio dentro do meu grupo, em vez de eu pagar dinheiro, juros ou imposto em cima de um lucro que eu tive no ano de 200 mil, eu posso criar uma estrutura com especialistas contábeis, eu vou de novo nos meus parceiros especialistas, para montar uma estrutura, e em vez de eu pagar 200 mil de juros em cima de um lucro previsto, eu faço um investimento com esse dinheiro dentro do mesmo ano em alguma coisa que vai me dar rendimento. Então, em vez de eu pagar imposto, 5, 10, 20%, eu posso receber 5, 10, 15, 20%. Então você começa a mudar a mentalidade. Então, se eu me educar financeiramente, eu começo a virar uma mentalidade de pessoas ricas. Que em vez de eu pagar juros, eu recebo juros. E eu posso pegar parte do lucro, investo num outro negócio, ou talvez num outro business, que vai me dar rendimentos. Então, passa um ano, em vez de eu estar pagando juros, eu estou recebendo juros com dinheiro parado. E aí você consegue fazer uma coisa que muita gente ouviu falar de liberdade financeira. Como eu mexo muito com finanças, é muito comum eu falar, mas meu sonho é ter uma liberdade financeira. E existe uma fórmula matemática para saber, Márcio. Quer saber? Quer falar para todos? Agora, gente, presta atenção e acorda quem tá dormindo. Encaminha agora esse vídeo, esse link para aquela pessoa que você quer que tenha liberdade financeira. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que você conhece que está precisando disso agora. Então é muito simples. Liberdade financeira é o seguinte, é quando você tem uma renda passiva maior do que seus gastos mensais. Preciso de viver com 10 mil dólares. Quando eu tenho negócios que funcionam sem a minha presença, aplicações, qualquer outro tipo de negócio que me gera renda passiva, o que é renda passiva? Um dinheiro que eu recebo sem fazer nenhum esforço, eu não estou ativamente. Eu tenho minha renda ativa que é diretamente ligada ao meu trabalho e a renda passiva que é fruto de algum investimento, de alguma coisa que eu fiz, que me gera uma renda passiva. Então, quando eu tenho uma renda passiva que supera os meus gastos mensais da minha família, eu estou aposentado. Eu não preciso ter 40, 50 anos de contribuição no INSS ou aqui de contribuição nos Estados Unidos. Quando eu tenho uma renda passiva maior do que meus gastos mensais, eu estou livre financeiramente. Então, é mais fácil que as pessoas imaginam. Só que precisa ter disciplina. E às vezes tem que ter uma pessoa no pé, um mentor, alguém que possa te orientar para que você tenha esse discernimento de construir uma liberdade financeira, que muita gente fala que acha isso bonito, mas a forma matemática é essa. É quando a tua renda passiva é maior do que os gastos mensais. Então, se eu vivo de uma maneira simples, bem,
rapidamente eu consigo chegar nesse ponto de equilíbrio. E aí você chega numa coisa que eu chamo de verdadeira riqueza, que é realmente você ter a liberdade e ter até o tempo, né? Porque aí você não é eu presa, nem escravos unidos, que o pessoal fala, né? Você se torna escravo dessa mentalidade de trabalhar sábado, domingo, até 10 horas da noite todo dia, porque correndo atrás, né, dessa corrida dos ratos que o pessoal fala, que é para pagar o aluguel, que é para pagar as despesas. Eu sei que parece fácil falando, e que na vida real não é tão simples assim, mas na verdade assim, é você buscar trabalhar com essa mentalidade, gerando cada vez mais consciência, buscando informação, buscando pessoas que já fizeram isso, que vão poder te orientar, e que você possa, então, saber que existe aí, como eu sempre falo, aquela meta nobre, né? Qual é a minha meta nobre? É chegar nessa riqueza, né, passiva aí, que vai me cobrir os meus custos, porque aí você vai conseguir, de fato, né, cuidar de você, cuidar da sua família, e mais, pensar com estratégia no seu negócio, fazer relações estratégicas, fazer o network que é tão importante, ter tempo para montar sua equipe tática, fazer treinamentos, desenvolver pessoas, trazer mais pessoas para o seu negócio e criar novos negócios, né? É que verdade. aí começa a multiplicar a coisa, Quando né? você fala isso, e eu falei lá no início da nossa conversa sobre abundância e escassez, a mentalidade do americano é muito mais abundante. O americano sabe como é que ele vive, e às vezes ele pega e ele tem um hábito de investir muito maior do que a gente. Então, quando ele tem algum dinheiro, ele investe, e muitos americanos que eu conheço, os caras passam o dia todo sem trabalhar. Por quê? Porque eles têm jogando já golfe, trabalhar, né? jogando golfe direto. Eles já construíram alguma coisa que dá uma renda que Uma é superior e é ao seguro. que eles precisam para viver. Então aí ele começa a entrar num outro cenário, ele está aproveitando a vida, ele pode dedicar mais tempo para poder estudar, para brincar com os filhos, com os netos, viajar com a esposa, fazer o que ele quiser. Porque ele já construiu alguma coisa que dá uma garantia para ele. Então não precisa ficar, quem está vindo do Brasil, que está acostumado com o INSS, se você empreender, você não precisa do INSS. Você não precisa ficar esperando que cada vez mais essa conta não vai fechar. Sim. Ele sobe a data para você se aposentar. A inflação aumenta e você, aquilo que você não E quando juntou, você não tem tem nada. esses conhecimentos, que também não é da noite pro dia, como você falou, é todo um processo, mas você vai mudando a sua mentalidade, faz com que você, em pouco tempo que eu digo 5, 10, 20 anos, você pode ter a tua liberdade financeira, até menos.